Hoje, a nossa cultura, ela dá muita atenção a livros escritos, então a gente dá muito valor para isso. É para a gente entender, ou até mesmo, por exemplo, na própria tradição cristã protestante, se dá muito valor de que uma doutrina precisa, para ser desenvolvida no cristianismo, ele teria que estar ali especificamente dizendo na Escritura, ou especificamente ali na Bíblia. Até mesmo os protestantes desenvolveram a ideia de sola Escritura, né? Então, só a Bíblia, só a Escritura é que daria valor de fé. Só que essa ideia, ela é contrária àquilo que era a crença dos primeiros cristãos. Eles não davam tanto valor assim a material escrito, que é o que nós encontramos também com Pápias de Hierápolis, em que ele menciona, ali eu só esqueci aqui de anotar bem certinho onde ele menciona, que para ele o que era mais importante era a palavra viva, aquilo que estaria então circulando de boca, assim, daquilo que as pessoas que estiveram em contato com pessoas próximas que estiveram ali vivendo junto com os apóstolos, para ele, para Pápias, assim como para vários outros que existiam no cristianismo antigo, isso era o mais importante, a questão da tradição que a igreja mantinha. Era muito mais importante para eles do que um texto escrito. Então, é até mesmo por isso que esses textos, por exemplo, de Mateus, Marcos, Lucas, eles têm, e até mesmo João, eles têm alguns acréscimos, porque as pessoas daquela época elas não se preocupavam em preservar exatamente com precisão somente aquilo que um autor transmitiu. Se eles observassem alguma coisa que estava na tradição, eles também acabavam acrescentando nesse texto. É um texto que é bem diferente, que nós encontramos com um acréscimo bastante claro, que é no Evangelho de João, é sobre a questão da mulher adúltera. A história da mulher adúltera, quando ela vai ser apedrejada, nenhum dos manuscritos antigos contém essa história. Ela provavelmente é uma história que surgiu e foi acrescentada ao Evangelho de João somente tardiamente, ali por volta do século III, talvez até mesmo no século IV. Mas o interessante disso é que esses autores eles acrescentavam, porque para eles o importante era a tradição viva que estava ali. Então, se eles consideravam que isso era algo que era importante para a sua comunidade, que foi de alguma forma transmitido e tinha um valor, teria algum tipo de conexão com os apóstolos, eles também acrescentavam. E às vezes, até mesmo quando tinha algum tipo de doutrina a qual não era ensinada pela igreja, às vezes eles davam uma certa pinceladinha ali para tomar um certo cuidado. Então, esse é um ponto interessante, é uma mentalidade diferente do que nós temos atualmente, em que, para nós, a questão de texto escrito é muito mais valiosa, né? Para eles lá, naquela época, no cristianismo primitivo, tradição viva era muito importante. E E é depois nós passamos interessante, né, para... Jonathan, Ah, sim, se me permite fazer um rápido comentário, sim, que isso não é nem especulativo do ponto de vista, das mudanças textuais, existem evidências de que elas ocorreram, né? Porque existem manuscritos mais antigos que, quando sim. comparados com essas cópias mais recentes, existem essas diferenças. Daí fica bem clara essa alteração, essa interpolação que você Sim, mencionou, sim, né? Isso já não é sim. nem especulativo, né? Não é uma questão de especulação, nós temos evidência material mesmo dessas diferenças que ocorrem, né? Outras vezes, muitas dessas, assim, acréscimos que eles faziam também nós observamos através de uma análise interna. Mas também não é uma questão de especulação, porque elas podem ser observadas com forma bastante clara, em que nós vemos um texto, de repente ele para, tem um acréscimo ali, e a continuidade daquele contexto ele vai só dar em outro verso. Então dá para ver bem certinho ali no momento em que o autor acrescentou alguma coisa. Tem até um Legal. verso, um manuscrito, se eu não me engano, eu acho que é. Ah, não lembro agora se era do Códice do Vaticano ou Sinaíticos, eu acho que é o Vaticanos, que tem uma anedota assim de um escritor, né, um copista escrevendo, copista mal, você acrescentou o que não deveria aqui. O que já é mais uma evidência de que também os copistas antigos eles acrescentavam coisas, né? Isso de acrescentar coisa é um pouco diferente já na tradição judaica, porque na tradição judaica existia já uma coisa muito mais fixa de conseguir preservar exatamente o texto hebraico da forma mais precisa possível. Começou a partir do momento, principalmente ali do século segundo e terceiro. Mas mesmo quando nós pegamos, por exemplo, os manuscritos de Qumran e comparamos com o que existe nos textos do Antigo Testamento, também existem ali diferenças, versos que estão deslocados, palavras que às vezes mudam, não é tudo totalmente preciso, né? Existia no judaísmo uma pressão maior sobre o Pentateuco, mas os outros textos também era comum haver acréscimos desse tipo assim.
Uma alteração que me chamou muita atenção quando eu li o Bart Ehrman sobre esse assunto, no seu Sim, livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, é aquele trechinho, eu acho que da primeira epístola de João, que faz referência ao que seria a Santíssima Trindade, o único trecho da Bíblia que parece embasar mais explicitamente a Santíssima Trindade, que também foi uma modificação nos manuscritos mais antigos, o trecho que fala que o Pai, o Espírito e a Palavra, ou o Verbo, são um só, não ah, sim, existia antes, né? sim. E isso foi surgir É só em uma mais das epístolas tardiamente. de João que a gente encontra esse texto. Acho que é a primeira epístola de João, tá ali. É na primeira mesmo, Daí, né? Não me aham, confundiram. Ah, sim, sim. interessante. E daí esse dali também é um acréscimo, mas que no original não estava ali. Então esse Uhum, é um ponto interessante, porque esses textos eles realmente tinham alguns acréscimos, né? Então nesse uhum, ponto é que a Igreja Católica, né, a tradição católica, ela tem uma certa um fundamento no sentido de pensar que a tradição é realmente importante, porque de fato para os cristãos primitivos da antiguidade a tradição ela tinha uma importância ainda maior do que um texto escrito. E isso realmente uhum. é evidente. A ideia de que o texto escrito é importante, ela só surgiu com o protestantismo, com a ideia de sola escritura. Não existia na antiguidade. Embora quando a gente Hum. fala isso para alguém que é protestante, normalmente diz, não, mas é claro que existia, eles tentam provar, mas não existia. É a tentativa de só colocar a doutrina protestante acima, mas historicamente a tradição era realmente bem importante para os cristãos Tradição antigos. oral, né? Essa oralidade, né? Que Sim, sim. vocês. É uma tradição que era transmitida de forma oral. Não, e é Uhum, interessante que isso também foi emprestado, essa ideia, até mesmo do judaísmo, em que o judaísmo também valorizava muito uma tradição oral não escrita, por exemplo, a respeito de como interpretar corretamente o Pentateuco. E por conta de a tradição ser oral e não escrita, que existiam várias divergências isso na antiguidade. No uhum, judaísmo, nós tínhamos, por exemplo, as escolas que eram um pouco conflitantes entre si, tinham diferentes de pensamento, que eram as escolas de Hillel e Shammai, que eram um pouquinho anteriores ali à existência do Jesus histórico, que tinham discordâncias bem grandes entre como observar corretamente o Shabat, como observar corretamente a lei do divórcio, e várias outras uhum. leis que fazem parte do Pentateuco. A ideia de como interpretar o Pentateuco de forma correta no judaísmo, ela só veio depois que essa tradição oral ela foi colocada por escrito. Então, primeiro de tudo na Guemará, e depois, na Mishnah, e depois na Guemará, que formou o Talmud. E daí, então, teve uma coisa assim que ficou mais estabilizada como interpretar. Se a gente tem evidências de que o texto foi alterado centenas de milhares de vezes, pensando naquelas alterações bobinhas que foram corrigidas depois, né? Que o irmão colocou Sim, uma estimativa de centenas de milhares. Mas a minoria delas passou, digamos assim, né? E chegou até nós agora e teve alguma consequência teológica. A minoria, ainda assim, são consequências interessantes. Agora, imagine só o que não foi alterado na tradição oral. Eu imagino que o espaço para, tipo, telefone sem fio, né? sim, Essas sim. mutações ocorrerem era até maior. Mas sobre isso a gente conversa com mais calma depois que eu não quero te Sim, interromper sim. mais agora. Depois a gente faz uma sessão daí de comentários e também respondendo perguntas, né, que chegam. Boa, Aí pode isso. separar ali também. Ó, para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!